Agradecemos a Deus primeiramente, a Jesus, nosso mestre e amigo, pela oportunidade de estarmos aqui essa noite, reunidos, para refletirmos e aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita, que nos esclarece, que traz importantes esclarecimentos para a nossa vida, nos auxiliando a entender a nossa caminhada, nos fortalecendo o ânimo, e que os nossos irmãos que farão uso da palavra sejam ajudados e intuídos por esses irmãos que, por certo, aqui já estão nos auxiliando. Que possa ser uma reunião de muita paz e harmonia. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, o Washington falando das experiências existenciais, a reencarnação. Boa noite a todos. Muita paz aqui, todos nós estamos juntos novamente para mais estudo nessa noite de hoje. E o nosso tema de hoje são as experiências existenciais, né, que cada um de nós temos nas oportunidades da existência. E como nosso estudo sempre se baseia na obra Fundamentais da Doutrina Espírita, hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos e o livro Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, nós vamos estudar a questão 171, que fala lá sobre a justiça da reencarnação. E, posteriormente, nós iremos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 25, onde está lá, buscai e achareis. Nós vamos entender a conexão desses dois pontos, como é importantíssimo nesse nosso processo de existência, das nossas experiências vivenciais nesse orbe, nesse planeta ao qual todos nós estamos aqui envolvidos. E para nos auxiliar de forma visual a entendermos, vou trazer para cá esse globinho aqui, que nós conhecemos muito bem ele, porque a raça humana já está aqui há alguns milhares de anos, né? Nós estamos aqui, andando por esse planeta aqui, tendo experiência nesse planeta aqui há alguns milhares de anos. E esse estudo vai aclarar nosso entendimento em cima desse planeta e das nossas oportunidades de experiência, né? A evolução de cada criatura, de cada ser humano na Terra, se faz através das experiências vivenciais. E Herculano Pires, ele nos diz o seguinte: a esperança espírita não repousa na fragilidade humana, mas sim nas potencialidades da alma. Muda completamente o entendimento nosso, mas muda o sentido de agregar, de dar mais importância, mais valor àquilo que nós fazemos nessa nossa caminhada, as experiências nossas nessa nossa caminhada evolutiva. Então ele traz, a doutrina espírita não traz só esperança para a vida humana, essa vida perecível que nós sabemos que é perecível, que tem data de validade, pois todos nós sabemos que nós nascemos, vivemos uma existência e depois iremos desencarnar, ou como vulgarmente as pessoas conhecem, morrer, né? Mas Herculano Pires traz isso porque em cima da doutrina espírita nós começamos a entender fatos, eventos, manifestações objetivas que nos traz o entendimento, a compreensão de outras possibilidades. Que o espírito, além de sobreviver e de manter a sua individualidade após a desencarnação, ele continua a existir, a desenvolver e a progredir. E isso é de um valor enorme para a nossa compreensão enquanto estamos aqui, no terra a terra. Muitas das vezes, embalado pelas ações e pelas situações do nosso dia a dia, na nossa vida diária, no nosso cotidiano, muitas vezes achamos que nós somos perecíveis enquanto ser. E que em algum momento, em alguma situação, nós iremos acabar, pronto, acabou, parou, e o nada. Mas a doutrina espírita nos traz uma vida futura, descortina algo que até então, na nossa jornada, caminhada na Terra, havíamos tateado, percebido, mas ainda não vendo, observando, entendendo de forma didática, de forma clara e experiencial, aquilo que a gente já, no nosso íntimo, já divisávamos, que é a nossa sobrevivência após a falência desse corpo físico. E o entendimento de que tudo que nós aprendemos e entendemos nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, que não é tão simples, que é complexa, mas que veremos que a todos Deus dá a equidade e as ferramentas necessárias para o nosso desenvolvimento, vamos ver que é muito interessante, porque nos instiga, nos faz avançar, a crescer, a evoluir e a compreender cada vez mais o Criador. Cada vez mais
as possibilidades que esse Criador nos dá, não em querer nos castigar, ou nos dar exclusivamente uma única existência e pronto, acabou. Essa é a sua chance, única. Vai lá, se vira nos 30, faz o seu melhor e pronto. Se deu certo, ótimo, beleza, vai para o Altíssimo. Se deu errado, vai para outro. Não, aí nós vemos a justiça de Deus. E para entender a justiça de Deus, tem que ter a justiça da reencarnação. Esse tema, esse tópico tão fundamental, essa pedra angular da doutrina espírita, esse princípio básico, fundamental. E aqui nós vamos entender, quando se fala aqui, sobre o que se funda o dogma da reencarnação. Dogma aqui está no sentido filosófico, está na questão do conceito, do postulado, do princípio máximo, que é a reencarnação na doutrina espírita. E aqui responde os espíritos sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir: um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Porque nós pensamos, é uma única existência. O que acontecer contigo, aconteceu, e se vencer, mérito seu, se não vencer, demérito. Mas nós não fomos criados simples e ignorantes? No processo, através das nossas aquisições, do livre-arbítrio, do uso da nossa força, das nossas decisões, para avançar e angariar o conhecimento, o entendimento, os valores, as virtudes, através do nosso esforço. E é nesse entendimento que só nós, através ainda do nosso pensamento pequenino, acharíamos, é só uma vez só, e é um castigo de Deus, está acontecendo aquilo com fulano ou com Beltrano. Não. Não é castigo de Deus. São oportunidades que estamos tendo. Assim como cada um de nós damos a oportunidade aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos primos, aquele que estamos cuidando, quando repete de ano numa série, pela brincadeira, pela falta de atenção e tudo mais, o que faz? Parou na 4ª série, não precisa mais voltar para a escola, não vai repetir? Não, fica em casa, pronto, não vai estudar mais, vai trabalhar agora para sempre. Não precisa estudar, você vai agora trabalhar. Não. Volta um ano, vai repetir de novo a 4ª série, vai passar a 4ª série, aí vai para a 5ª, e assim vai sucessivamente. Não é assim que nós fazemos, para o nosso entendimento? Com Deus não seria diferente. E no caso eu mesmo, eu repeti a 4ª série, por motivo de brincadeira. E mamãe falou, vai repetir, volta. Mãe, mas vou estudar tudo de novo, e vai, e fui de novo, e aí foi, 5ª, 6ª. Isso mesmo, pelo esforço, vai, segue. Quando a gente é criança, não entende, mas por que eu tenho que repetir? Pelo seu comportamento, pela sua atenção, pelo seu descuido. Vai, repete, mas agora com atenção. Estarei junto de ti, lhe auxiliando e observando tu, para ver o que vai fazer. E assim foi. E assim é no dia a dia, nossa realidade humana aqui. E assim esse entendimento. E vamos aqui agora ver a nota explicativa aqui desenvolvida por Kardec, ao qual vamos aqui esmiuçar esse entendimento dessa justiça da reencarnação. Todos os espíritos também tendem à perfeição, e Deus lhes proporciona os meios de consegui-lo, com as provas da vida corpórea. Mas, na sua justiça, permite-lhes realizar, em novas existências, aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Isso é inteligente, isso é racional, isso bate no processo de progresso, de evolução. Se não terminou, terá outra oportunidade. E nós sabemos aqui, quantos de nós, às vezes tem idade, não consegue desenvolver, e vem a falência corporal e não consegue desenvolver todo o conhecimento, toda a lida no dia a dia com a família. Quantas pessoas, ao chegar numa fase da vida, onde começa ali a trabalhar tudo que aprendeu na escola, na faculdade, devido a uma fatalidade, devido a um acidente, devido a uma situação física, vem a desencarnar. Perdeu a oportunidade por uma questão externa? Não. Aquilo está dentro de um processo de desenvolvimento ao qual terá outras oportunidades, como já teve milhares de outras oportunidades. Então vemos que isso é sensato. Isso bate com uma razão, com um crivo
do processo de progresso de cada um de nós nesse aprimoramento. E continuando, não estaria de acordo com a equidade, ou seja, com a oportunidade de dar a cada um a oportunidade, as ferramentas, os recursos necessários. Então, a equidade é dar a todos nós essa oportunidade para crescer. E assim deu aquele que nasceu há 5 mil anos atrás, há 10 mil anos atrás, numa época selvagem, onde tinha mamutes, onde tinha que caçar para sobreviver, e todo dia tinha que caçar para poder se alimentar e no dia seguinte caçar. Se hoje nós temos a geladeira, temos o mercado, que tudo já está organizado, só chegar lá e comprar, né? Ou guardar na geladeira, geladinho, tal, direitinho, conservado. Antes, não tinha essa condição. E precisava o ser humano se organizar em conjunto para poder ir à caça, para poder manter o alimento, para manter o seu conjunto familiar, a sua tribo ali, das intempéries. Porque tinha o sol, tinha o gelo, tinha tantas as coisas. E raro ainda era ainda a tecnologia para lhe trazer o conforto, para lhe trazer a mobilidade, todos os recursos tecnológicos que nós temos hoje. Ora, como Deus, na sua justiça e bondade, teria criado aqueles seres lá para encarnar nesse planeta há 10 mil anos atrás, há 5 mil anos, naquela dificuldade toda física, geológica, material, e hoje nos dá essa oportunidade de estarmos aqui, com um dedinho só, a gente clica aqui, já pega um conhecimento, já pede alguma coisa para chegar em casa, né? Oh, que facilidade. Ou tinha que caçar, tinha que sair, andar 10 mil léguas, com tudo, aquela coisa toda, ficar longe da família 3 meses, 4 meses, para depois voltar com o mantimento. Então, não é lógico. Aqueles lá têm uma única só existência, naquele contexto de oportunidade, e agora nós estamos tendo outro tipo de oportunidade. Não teria equidade, Deus. Mas nós observamos que existe a equidade. No processo das existências, das reencarnações, as oportunidades se sucederam para eles também nesse processo de desenvolvimento. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus. Com respeito aos homens de condição moral inferior, a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através das novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os Espíritos nos ensinam. E quando aqui ele diz resgatarmos os nossos erros, é porque se nós fomos criados simples e ignorantes, e através das vivências e experiências, seja no plano material encarnado ou no mundo espiritual, as nossas experiências, agregando o conhecimento à experiência, nós vamos trabalhando isso. E através das experiências pessoais, né, que é a vivência das situações, não a experiência científica, não a experiência profissional, mas a experiência pessoal de cada um de nós, independente da nossa profissão, independente do nosso nível intelectual, mas dessa experiência pessoal no tato da vida, no dia a dia, nas relações interpessoais, na relação consigo e com as coisas. É dessa relação que fala. Muitas situações iremos nos equivocar, porque nós estamos no processo de evolução. E podemos nos equivocar durante um longo período, em anos, numa existência física. E às vezes, devido a sermos atingidos pela doença, ou por alguma situação que venha a desencarnar, teremos outras oportunidades para esse equívoco ser clareado. O entendimento, a compreensão e as oportunidades de resgatar um novo entendimento e compromisso vir ao encontro nosso para ter outras oportunidades de desenvolver nas experiências acumulativas da nossa existência física. Então, esse processo é bastante didático de nós compreendermos e entendermos essa justiça divina e analisarmos em nosso entendimento, nosso sentimento, em nosso coração, se faz sentido, se tem lógica, se eu consigo enxergar essa explanação, esse entendimento aqui no dia a dia da vida, comigo, com os seres da natureza, com as relações sociais, com as relações do homem aqui na Terra, desde aqueles que já existiram lá atrás, que encarnaram em outras épocas remotas, e as que estão encarnados agora nesse planeta. Então isso faz a gente analisar e pensar e refletir. E continuando, o homem que tem a consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança.
Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que, por toda a eternidade, haja de ser igual aos que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o desherdará para sempre do bem supremo e que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços. O ampara e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que, no fim da sua carreira, não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Pois esta experiência tardia não estará perdida. Ele o aproveitará numa nova existência. Quando nós vemos hoje, de forma prática, né, senhores já com idade já avançada, fazendo faculdade, estudando. E às vezes os filhos falam, papai, para que mamãe? Para que papai? Está com seus 80, fazendo faculdade, são 5 anos, não vai dar tempo não. Está fazendo engenharia, está fazendo sociologia, está fazendo pedagogia, para que fazer isso? Não vai dar aula mesmo. Essa é a nossa visão, né? Achando que aquele corpinho, aí acabou, aquele conhecimento não vai servir para nada. Não, observemos bem. É o ser espiritual que está ali aprendendo, entendendo, compreendendo as relações nossas aqui, a nossa lei, as leis da terra, as leis de relacionamento, o conhecimento adquirido ao longo de todas as gerações, nesse acumulativo, aprimorando e aprendendo. Esse senhor, essa senhora que está em eternidade, que está aprendendo hoje, ele vai encarnar de novo. E quando encarnar de novo, ele já tem um conhecimento já estabelecido, ao qual poderá, mais adiante, através do seu processo de escolha do seu livre-arbítrio, embrenhar por esse caminho, por esse ofício, com o qual ele tem uma relação e que vê nessa relação desse ofício, poderá lhe abrir campos para o seu aprimoramento, para a sua evolução, para o seu crescimento. Então isso abre, descortina a nossa visão diante desses senhores e senhorinhas, já uma idade avançada, que estão estudando aí. Estão fazendo a sua segunda, primeira faculdade. Oh, aquela senhora que está aprendendo agora a ler, escrever, a alfabetizar. Que está lá aprendendo, seus 70, a escrever o seu nome, a fazer a conta, a fazer uma lista, a fazer uma receita de bolo, escrever a receita de bolo, que sabia de cabeça. Mas agora aprendeu a escrever e está ali escrevendo ali. Olha só que coisa primorosa, que desenvolvimento e que prova de esforço. Em qualquer fase da nossa existência, sempre é tempo para aprender, sempre é tempo para desenvolver, pois nós não sabemos que hora nós iremos utilizar, mas chegará a hora, porque diz, quando estamos preparados e pronto, o serviço, a obra aparece para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprimoramento e desenvolvimento. E aqui tem um trecho aqui bastante interessante, nesse finalzinho aqui falou, que é o seguinte, ninguém está condenado eternamente pelos seus erros, eternamente no processo de culpa, de dor, despendido da visão e da compaixão de Deus, pessoal de justiça, não. Aqui está dizendo que todos têm a possibilidade. Não se ache inferior ao outro, mas desenvolva, aprimore-se, trabalhe, imprima em si a oportunidade de compreender e entender cada vez mais, de vivenciar. Enquanto estar no caminho, tenha o entendimento e a compreensão das experiências que esse caminho nos traz. Porque no nosso caminho, as experiências podem vir de múltiplas fontes e de vários aspectos dentro do nosso interesse, da nossa ambição, da nossa vontade. Seja no interesse de estudar, de aprimorar, de ter uma profissão, seja no interesse de descobrir, de vivenciar alguma coisa na natureza, que queira entender como aquilo funciona, seja no interesse de uma espiritualidade, de algo a mais do que as coisas podem nos oferecer. De algo mais que as coisas nos traz o conforto, nos traz o bem, nos traz a capacidade de mobilidade, de estar em vários lugares através desses equipamentos tecnológicos que nós temos hoje, de estarmos num lugar confortável com tudo, com água para alimentar, com sistema médico para nos dar acuidade física, biológica, sem nenhuma preocupação. Mas nós sabemos que, mesmo sem as preocupações do mundo material, da necessidade que o nosso corpo precisa, há outras situações, outros pensamentos, outras ideias que nos buscam sempre e que chegam sempre ao nosso interior. Que é a paz, que é a felicidade, que é a harmonia, que é se estar bem, não só fisicamente, não só psicologicamente, mas também entender esse nosso processo de existência física, esse nascer, desenvolver e depois desencarnar. E depois? O que vem depois?
O que acontecerá comigo depois? O que acontecerá com aquela pessoa, com aquele ser que ali está, pequeno, desenvolvendo? Depois, o que será dele quando eu for? O que será a minha relação dele comigo quando eu não estiver mais aqui? E acabará? Ficará só na memória, no pensamento, na fotografia ou no vídeo tirado daquela época, enquanto estava encarnado? Ou continuará existindo de uma forma diferente, mas muito mais viva, muito mais presente, muito mais concreta do que a simples abstração de só olharmos ou recordarmos na memória? São essas observações, esse conteúdo que a doutrina espírita vem nos oferecer, vem nos trazer, através das comunicações mediúnicas, através dos fatos que nós vivemos no nosso dia a dia, na nossa vida, nas relações, nas nossas realizações, que por mais realizações materiais tenhamos, sempre está faltando alguma coisa nesse encaixe para nos dar uma satisfação de paz. Mas uma paz que não que seja contínua, restrita, limitada, de pequenos segundos, momentos específicos, mas uma paz mais ampliada. E para ter uma paz mais ampliada, é através da compreensão da nossa existência, dos percalços, das situações que nos afligem no nosso caminhar. Porque no nosso caminhar, além da instrução intelectual, do conhecimento, são outras questões que nós trabalhamos nessa caminhada de progresso do espírito, que é dominar as nossas vicissitudes, é dominar as paixões, as nossas inquietações, o ódio que possa aparecer, a grande tristeza que pode aflorar dentro de nós e nós não saber desvencilhar-se dela. Pois precisamos de uma compreensão mais a qual o mundo material físico não nos dá, não nos ajuda, não nos dá um suporte para entender algo mais. Por que eu me sinto assim, tão triste ou tão revoltado? Ou tão alegre, tão feliz, que eu não sei porquê, uma coisa sem sentido, fora do tom? Por que isso? São esses entendimentos que a gente procura compreender com maior assiduidade, cada vez mais que a gente vai entendendo as leis da natureza e as leis espirituais. Porque nós sabemos que nós não estamos aqui pura e simplesmente para aprender e desenvolver e construir grandes casas, grandes vias, grandes equipamentos tecnológicos, povoar a terra, plantar no menor espaço, com a maior quantidade e com o menor preço. Não estamos aqui somente para isso. Isso é apenas um exercício dos seres humanos, do espírito encarnado, desenvolvendo sua inteligência, sua capacidade. Mas, ao mesmo tempo, ele é chamado a desenvolver o seu aspecto moral, porque ele tem que compartilhar todos esses recursos, todo o conhecimento que ele vem ganhando com os outros, que lhe vem à dianteira. Com aqueles que precisam ainda desenvolver, precisam da ajuda e do apoio. Ou aqueles que vivem em região árida, onde não brota a flor, onde a produção não semeia, porque lá só tem areia. Cabe a nós entender e compreender isso e sermos também, utilizamos a equidade nesse aspecto, nesse processo. E como não vai dar o tempo já soou aqui, o Buscar e Achareis ficará para outra oportunidade, que aí iremos continuar esse estudo, porque o Buscar e Achareis, ele é importantíssimo, porque diz aqui, ajuda-te que o céu te ajudará. Nos dando também o entendimento que não estamos sozinhos aqui. Não somos aqui colocados numa oportunidade de reencarnação e sozinhos. Nós vamos observar que somos ajudados, que somos também acompanhados por espíritos, que somos intuídos, que somos auxiliados, mas que esse auxílio nos chega na medida da nossa capacidade de perceber, de entender, de trabalhar a humildade e de compreender que a nossa ação, a nossa atitude, a nossa mentalidade deva mudar, deva se atualizar, em decorrência dessa nossa caminhada nesse plano físico, agora ao qual nós estamos, nessas oportunidades da nossa existência física. Uma boa noite a todos e na próxima oportunidade iremos continuar esse tema importantíssimo e vamos tratar do Buscar e Achareis, nessa dimensão espiritual a qual todos nós estamos envolvidos. Porque nós sabemos, agora estamos despertos aqui, mas em dado momento iremos estar com o corpo em repouso. E nesse momento do repouso, a alma, o espírito, ele se desprende, ele se emancipa desse corpo e continua as suas ações, as suas atividades. E nessas atividades nós vemos como esse aspecto espiritual é importantíssimo para o nosso equilíbrio, para nosso entendimento. E assim nós vamos tratando e ampliando a nossa consciência
enquanto espírito, a nossa consciência com relação aos outros, as nossas relações com os outros seres, e nossa consciência com relação ao lidar, ao tratar com as coisas físicas, ao qual nos servem de instrumento e ferramenta para o nosso aprimoramento. Uma boa noite a todos. Vamos lá, agora passar para a Ângela falando sobre livre-arbítrio. Olha como é que os assuntos se encaixam, né? Eu acho fabuloso. Ninguém combina não, tá? Isso não é combinado, não. Quer dizer, não aqui, né? Mas é combinado aí na espiritualidade para os assuntos se encaixarem e a gente aprender. Mais uma vez aqui nos encontramos para estudarmos um pouquinho, né, dessa doutrina que nós abraçamos com tanto carinho. E hoje eu trouxe para a gente estudar junto sobre livre-arbítrio. Estamos vivendo no planeta, no Brasil, um momento assim que está sacudindo todo mundo. Nós somos livres, somos dependentes de vontade. No dicionário está assim, o que é arbítrio? Dependente de vontade. Então, nós temos a nossa vontade. Nosso querer. Nós somos donos da nossa vida. Então, livre-arbítrio significa isso tudo aí, que nós vamos responder por tudo que nós fizermos da nossa vida. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, não, porque nós vamos responder. E Kardec, no livro Que é o Espiritismo, na questão 128, perguntou, né? O homem tem livre-arbítrio ou está sujeito à fatalidade? E os espíritos responderam, né? De uma forma assim bem clara. Se a gente tivesse sujeito à fatalidade, nós não seríamos responsáveis, né, pelo nosso livre-arbítrio. Se estava determinado aquilo que eu teria que passar, eu ia passar, eu ia ser feliz ou infeliz, de acordo com o que tivesse determinado antes de eu vir para cá. Mas não é assim. As coisas acontecem porque nós plantamos no passado. E na questão 843 do Livro dos Espíritos, está lá, né? O homem tem livre-arbítrio dos seus atos? Pois tem a liberdade de pensar, com 1000 P. Tem também a de agir, né? Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Ele não responderia por nada que ele fizesse. Então, Deus, com as suas leis sábias e perfeitas, nos dá a grande oportunidade de nós escolhermos aonde nós queremos caminhar, como nós queremos nos portar aqui nessa escola que é a Terra. Eu sempre gosto de bater. Escola de nossas almas. A Terra, para a gente, é uma oportunidade fantástica. E na questão 844, Kardec pergunta aos espíritos: o homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? Criancinha, ali tem um pequenininho ali, né? Uma pequenininha. Desde pequenininha já está dono do seu livre-arbítrio? E eles responderam: ele tem a liberdade de agir desde que tenha vontade de o fazer. Nós sabemos que quando as crianças estão naquela primeira infância, e depende mais, né, de serem dirigidos pelos pais e irem crescendo e, de acordo com o seu crescimento, irem aprendendo, irem caminhando, né? Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Conforme aquele serzinho vai crescendo, vai aprendendo, vai se posicionando aqui na Terra, aí sim vai começar a responder pelos seus atos, né? Todos nós aqui já somos
menos a pequenininha, já somos responsáveis pelos nossos atos, né? Estando os pensamentos da criança em relação com a necessidade da sua idade, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhes são necessárias. Então, a criança realmente vai depender do pai, ou da mãe, ou daquele que estiver tutelando a sua vida para poder se desenvolver. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Então, a gente já vem, né, com aquela vontade de fazer determinadas coisas. Isso aí não trava o meu livre-arbítrio? Será que eu tenho que observar isso aí? E os espíritos responderam a Kardec, né? As predisposições instintivas são as do espíritos antes da encarnação. Conforme for ele mais ou menos adiantado, elas podem impedi-lo a atos repreensíveis, no que será secundado por espíritos que simpatizem com a sua disposição, com essas disposições. Mas não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Mas aí eu tenho uma vontade de fazer determinadas coisas. Isso aí, eu vou ser obrigada a me frear nisso aí, se é algo que o meu bom senso me diz que eu não devo fazer. Roubar, matar, aprontar, né, pela vida fora. Então, a gente traz as mazelas do passado e a gente tem que ir se freando, se moldando, porque eu sou dona da minha vontade. Eu não tenho que ser comandada por alguma coisa que está no meu passado de outra vida. Então, eu preciso me modificar, eu estou na escola para isso, para crescer, para aprender, para evoluir. Na questão 361, voltando lá no Livro dos Espíritos, né? De onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? Que tem gente, né, que se questiona com relação a isso. Da onde vem isso? Da onde vem essa minha preocupação com determinadas coisas se eu não aprendi nada disso? Então, está lá. São as do espírito que está encarnado aqui, né? É meu mesmo de vida passada. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. Então, se eu tenho propensão ao bem, estou falando eu, mas qualquer um, né? É porque eu já trabalhei isso lá atrás. Mas se eu tenho propensão para o mal, eu também mergulhei no erro no passado. Então, é do meu espírito, desse espírito que está comandando este corpo. E está na 361A a seguinte: parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um mau espírito? Fácil a gente entender isso aí, né? Sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito. Não é um mau espírito, é um espírito imperfeito que ainda não teve a sua trajetória evolutiva, né, trabalhada para se melhorar, né? Por de outra forma, se poderia crer que nos espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Então, não existe isso. Existem espíritos imperfeitos, mas que estão tendo a sua chance de evoluir, como
todos aqueles que estão aqui nessa escola que é a Terra. Voltando para 846. O organismo não influi nos atos da vida, e se influi, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio. Tem uma vontade louca de comer muito. É do meu corpo ou sou eu que tenho que me controlar? Sou imensa, tenho que fazer... Isso aí está dizendo, o corpo não exerce essa influência sobre o espírito, né? Isso aí não vai atrapalhar o meu livre-arbítrio. Eu preciso me dominar. Então, o espírito é certamente influenciado, sim, pela matéria, que pode entravar as suas manifestações. Eis porque, nos mundos em que os corpos são mais leves, menos materiais do que aqui na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Mas o instrumento não dá faculdades morais ao espírito. De resto, é necessário distinguir, neste caso, as faculdades morais das faculdades intelectuais. Então, o corpo exerce, mas o espírito que está encarnado nesse corpo, ele que tem que comandar as suas ações. Não é o corpo que tem que dominar o espírito. Muito pelo contrário, é o espírito que tem que dominar, né, o corpo para não vir a cair, né? Se um homem tem o instinto do assassínio, né, é seguramente o seu próprio espírito que o possui e que lhe transmite, mas nunca por causa dos órgãos. É aquele espírito que está encarnado que traz nele a essência do mal, né? Aquele que aniquila o seu pensamento para apenas se ocupar da matéria, não. Aquele que aniquila o seu pensamento para... Aqui está meio esquisito, né? Para apenas se ocupar da matéria, faz-se semelhante ao bruto, e ainda pior, porque não pensa, mas em se premunir contra o mal. É nisso que ele se torna faltoso, pois assim age pela própria vontade. Então, o espírito sempre tem que estar em alerta para ele dominar a matéria e não deixar que a matéria o domine. Voltando na 367, né? O espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria. Kardec foi um professor fantástico, ele ia e vinha e passava a resposta para a gente. O espírito passava a resposta, né? A matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. Então, não é porque você está com determinada roupa que você é mais importante ou menos importante. O corpo da mesma forma. Se o corpo deve ser trabalhado, quem tem que trabalhar esse corpo é o espírito, é aquele que está ali encarnado para fazer o seu desenvolvimento aqui na Terra. Continuando com a resposta, o espírito, ao unir-se ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Se ali está encarnado um bom espírito, não é por isso que ele vai estar com pensamentos ruins, do mal. Ele traz na essência dele o bem, ele vai continuar sendo um bom espírito. Agora, se é um espírito voltado ao mal, ele vai ter que trabalhar mais ainda para se libertar daquelas mazelas do passado e hoje procurar ser uma pessoa melhor. As faculdades do espírito se exercem com toda liberdade após a sua união com o corpo. Quer dizer, depois que a gente reencarna, nós temos, né,
a liberdade, né? Depois que eu já estou encarnada, nós já estamos encarnados, e os espíritos respondem. O exercício das faculdades dependem dos órgãos que lhes servem de instrumentos. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Porque o nosso corpo é de matéria bruta. Então, quando o espírito reencarna, ele vai ter dificuldades, sim, mas ele sempre tem que buscar exercer a vontade dele, procurar crescer, aprender e se aprimorar. 847. Eu estou correndo por cada hora, tá, gente? A alteração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, perde o domínio do seu pensamento e, desde então, não tem mais liberdade. Essa alteração é frequentemente uma punição para o espírito, que, numa existência, pode ter sido vão e orgulhoso, fazendo mau uso de suas faculdades. Ele pode pensar no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. Mas o espírito sofre esse constrangimento do qual tem perfeita consciência. É nisso que está a ação da matéria. Então, mesmo num corpo deficiente, mesmo com um problema realmente físico, aquele espírito vai ter realmente a chance de crescer e de se aprimorar. A alteração das faculdades intelectuais pela embriaguez desculpa os atos repreensíveis? Eu fiz determinada coisa, não estava na minha essência, mas foi porque eu bebi. Eu meti o pé e com isso eu fiz besteira. Tá? Aí nós temos dois erros, né? O de trazer o problema do passado e depois meter o pé e ainda fazer besteira, né? Não, pois o ébrio voluntariamente se priva da razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de apenas uma falta, ele comete duas. Ele não está fazendo um esforço, né, de vencer aquele vício e não errar duas vezes. Não procurar vencer, né, esse homem velho que a gente traz na gente de reencarnação em reencarnação, né? Qual é no homem em estado selvagem a faculdade dominante? O que domina aquele espírito que está lá nas suas primeiras reencarnações? É o instinto ou o livre-arbítrio? É lógico que é o instinto. O que não impede de agir com inteira liberdade em certas coisas. Então, realmente, o instinto no selvagem é o ser dominante, é aquilo, ele age por instinto. Mas ele tem meios de se frear, né? Como uma criança, né? Ele aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu que és mais esclarecido que um selvagem, todos nós, né? És também mais responsável que ele pelo que fazes. Então, nós vamos responder sim. O livre-arbítrio está aí para que nós o aproveitemos, procurando fazer a nossa parte enquanto na escola. Se nós ficarmos marcando passo, nós vamos responder, com certeza, pelos nossos erros, né? A posição social não é, às vezes, um obstáculo à liberdade de ação? Estamos vivendo um problema atual agora no nosso Brasil, né?
uma posição social. A gente vê, né, aqueles embates e debates. Essa posição social não é um obstáculo à inteira liberdade de ação? E os espíritos responderam, né? O mundo tem, sem dúvida, as suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade dos poucos esforços que fazem para superar os obstáculos. Então, estamos realmente diante, né, de um momento que cada um de nós vai responder pelos nossos atos. Seja na política, seja na nossa vida, onde quer que estejamos, nós vamos responder pelos nossos atos. Olha só, eu trouxe aqui um conto, uma lenda etíope. Olha como é interessante e vocês vão entender bem rapidamente. Olha só. Há muito tempo, essa lenda é sobre a verdade, a mentira, o fogo e a água. Há muito tempo, a verdade, a mentira, o fogo e a água estava viajando. Esses 4 personagens estavam viajando e chegaram a um lugar tranquilo, bonito, lindo. E lá nesse lugar tinha um rebanho de gado, muitos gados. O lugar era lindo e imediatamente esses 4 personagens se juntaram e acharam o seguinte: a mentira arquitetou rapidamente um plano, porque ela é muito gananciosa. E ela queria ficar com a maior parte, mas não era o momento de falar aquilo. Então, o que ela pensou? Vamos nos unir e vamos dividir todo esse rebanho em 4 partes iguais. E assim foi pensado, e foi dividido, e continuaram caminhando. Mas puxando de repente a água para o canto, a mentira arquitetou rapidamente um plano. Olha bem, tenha cuidado, dona Água. Eu escutei o fogo dizendo que ele ia queimar toda a relva pelo caminho onde você vai levar o seu gado. O fogo, né, ficou preocupado. A água vinha atrapalhar os planos dele de levar os seus animais, e com isso se armou todo, né? E o que aconteceu? O fogo, né, começou a levar o gado, e a água veio e acabou com o fogo. Apagou o fogo, porque a água e fogo não combinam. Então a água veio e apagou o fogo. E continuaram caminhando até que a mentira falou: veja só o que fez a água, acabou com o fogo para ficar com o gado dele. Não deveríamos nós nos associarmos assim a alguém tão desprezível. Deveríamos pegar todo o gado e partir para a montanha. Isso, a mentira arquitetando ali já com a água, né, que tinha apagado o fogo. A verdade acreditou nas palavras da mentira, concordou com o seu plano e juntas levaram o gado para onde? Para a montanha. O que aconteceu?
a água ficando para trás, porque como que a água ia subir a montanha? Já pensaram? Não ia conseguir. Esperem por mim, gritava a água. Eu vou alcançá-las. Mas é claro que ela não conseguiu, porque não tinha como, né? Então, ao chegarem no topo da montanha, mais alta, a mentira virou-se para a verdade e começou a rir. Ri muito. Ora essa, você me enganou, admitiu a verdade. Mas eu jamais serei a sua escrava, porque a mentira queria que a verdade fosse escrava dela. E ela falou logo, eu jamais vou ser sua escrava. E começaram uma luta terrível, a verdade e a mentira. Porque a água ficou para trás, o fogo foi apagado. Então ficou elas duas se degladiando, a verdade e a mentira. E acabaram por decidir chamar o vento, que ele viesse para ajudá-las nesse impasse e que a briga fosse acabada. O vento veio e disse o seguinte: não me cabe apontar a vencedora. A verdade e a mentira estão sempre fadadas à disputa. Às vezes, a verdade ganhará. Outras vezes, a mentira prevalecerá. Neste caso, a verdade deverá se erguer e tornar a lutar. Até o fim do mundo, a verdade deverá combater a mentira e jamais buscar o descanso ou baixar a guarda. Caso contrário, será aniquilada para sempre. Assim, meus irmãos, é que a verdade e a mentira continuam lutando até hoje. Então, a gente realmente vive num planeta de provas e expiações, onde a gente vê de tudo. Vê verdade, vê mentira, vê dificuldades, mas nós temos que aproveitar essa nossa oportunidade e entendermos qual é a verdade e nos posicionarmos de forma bem segura, dando jamais, condições da mentira vencer a verdade na nossa trajetória evolutiva, Então, é importante a gente, é uma lenda, é uma história, mas que realmente daqui nós temos condições, de tirar esse aprendizado. Porque nós estamos aqui para trabalharmos a nossa autoestima, queremos vencer esse homem velho, essa dificuldade toda que nós temos. Todos nós temos dificuldades aqui na Terra. Não somos espíritos perfeitos, somos espíritos ainda lá atrás na escala evolutiva. Então, precisamos nos esforçar e ganharmos, esse nosso autoestima. Eu sou capaz, eu vou vencer o homem velho que habita em mim de muitas e muitas reencarnações. Eu vou ser forte o suficiente para combater o mal, para combater a mentira, a maldade. Então, vamos buscar realmente deixar o homem novo, o homem capaz de enfrentar essa nova época que se avizinha para o nosso planeta. Muita paz para todos.